Cara, eu não te conheço, mas eu sei que você sabe quem é Escravizaura. Se você não sabe quem é, nunca leu o livro, provavelmente você já assistiu a novela. E se você nem chegou a assistir, você já viu o comercial pelo menos. Isso aí eu sei que você já viu. Agora você sabe a história mesmo, do que o autor queria trazer com aquela obra, qual era a crítica presente naquele literário, no contexto em que o autor escreveu. Qual foi o contexto também? Vamos dar uma analisada no Escravizauro, para a gente entender que não foi só mais uma obra romântica. Ela influenciou outros intelectuais e também o governo para abolir a escravatura. Mas espera aí, a gente já vai começar. Mas antes, chega aqui embaixo, ó, se inscreve aqui no canal e dá um like, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Mas depois disso, bora pro vídeo. O diferencial dessa novela é que a escrava protagonista, né? Ela é uma escrava branca. E isso é uma escrava branca porque o pai dela era branco e a mãe era preta. Uma coisa que não poderia ocorrer na época. Mas o que aconteceu? Ela nasceu, ela cresceu e ela trabalhava como escrava. Agora ela era sempre assediada e tal, pela questão dela ser escrava, pelos seus senhores. E o que essa literatura vem trazendo é que, imagina aí se você que é branco e tal, que na época era visto como uma pessoa superior, uma pessoa preta, se colocasse no lugar deles e trabalhasse como escravo, sofresse assédios o dia todo, fosse pro tronco, é uma coisa para você se olhar. Poxa, eu tô aqui escravizando uma pessoa, mas e se eu tivesse no lugar dela? O pai da escravizaram diversas vezes tenta libertar ela da escravidão, mas não consegue, porque Leôncio, que era uma pessoa sem caráter, que gostava de Isaura, mas Isaura não gostava dele, ele era uma pessoa doente. Só de observação ele era casado e estava afim de Isaura. Todas as vezes que o pai tentava pagar para libertar Isaura, ele criava alguma barreira que impedisse isso. Entretanto, o pai dela não desistiu. Ele decidiu fugir com a filha Isaura para o Nordeste. Eles foram para Recife e adotaram novos nomes, né? Na nova cidade, Isaura conheceu Álvaro, homem que ela se apaixonou, que era correspondida por ele. Ele ficou sabendo do segredo dela, que ela estava fugindo porque era escrava, mas ela acabou sendo denunciada. Álvaro a defendeu, mas ela teve que voltar para o domínio de Leôncio. Isaura então é convencida a se casar com Belchior, que era o jardineiro de Leôncio. Porém, antes que a cerimônia fosse realizada, surge na hora certa Álvaro, né, o boyzinho dela. Ele aproveitou e adquiriu a dívida de Leôncio, porque Leôncio já estava falido. Então, ele passou a ser dono de todas as propriedades do vilão, incluindo Isaura. Depois disso, Leôncio acaba se matando e a história tem um desfecho feliz. Agora, depois de ler o livro, o que é que a gente pode perceber? O que é que o autor queria dizer com essa obra? Ao longo do livro, a gente percebe a relação entre escravo e senhor. Na época, esse era um assunto recorrente, pois muitas pessoas queriam o fim da escravidão. Apropriando-se desse contexto, Bernardo Guimarães vai e lança o seu livro. E dessa forma ele conseguiu destaque entre os escritores do romantismo, porque ele trabalhou o tema escravidão muitas vezes em suas obras. A Escravizaura representou um marco na literatura abolicionista, graças ao apelo, à abolição da escravidão, mesclado com o sentimentalismo, o romance, aspectos que cativaram o público e cativam até hoje. Finalmente, com o auxílio dos intelectuais junto com as massas de pessoas, em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil por meio da Lei Áurea. O tráfico negreiro só foi abolido na década de 1820. 68 anos depois viria a Lei Áurea. Uma coisa um pouco atrasada, né? O tráfico negreiro eu acho que já poderia ter acontecido a Lei Áurea junto, né? Matar dois coelhos em uma paulada só. O tráfico negreiro parou e aí lançaram a Lei Feijó em 1831. Mas mesmo assim, esse tráfico continuou. Entretanto, a Inglaterra não gostou não e teve que colocar uma pressão, a Lei Bill-Warden. A lei que permitia as embarcações britânicas invadirem nossas águas territoriais para prender os navios negreiros. O risco de guerra entre Brasil e Inglaterra por conta dessa lei pressionou o governo e eles soltaram a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegam após a lei de 1931 continuassem como escravos. Com essa lei, aí acabou o tráfico negreiro.
Entretanto, na década de 1860, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme, porque a Rússia havia acabado com a servidão em seu território, Estados Unidos também, depois da Guerra Civil. Isso tornava os países Brasil, Porto Rico e Cuba os últimos locais escravocratas do continente americano. Aí o governo brasileiro começou a estruturar, mas a pauta não avançava por conta da Guerra do Paraguai, que só foi encerrar em 1870. Aí os movimentos abolicionistas ganharam força e o debate pelo fim da escravidão, além de se tornar-se pauta importante na política, também tornou-se um debate relevante na sociedade brasileira. Ao contrário do que muitos pensam, a abolição da escravatura foi resultado do engajamento popular, e não do resultado da benevolência do Império. A pressão popular sobre o Império foi o fator que fez com que a escravidão fosse abolida, em 13 de maio de 1888. O debate no campo político encaminhou a aprovação de uma lei em 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre. Essa lei declarava que todo nascido de escrava, a partir de 1871, seria declarado livre, mas desde que prestasse um tempo de serviço, sendo libertado com 8 anos, com indenização, ou com 21 anos sem indenização. Essa lei foi decretada para atender uma série de interesses dos donos de escravos. Outra lei criada pelos escravocratas para atender seus interesses de transição gradual foi a Lei dos Sexagenários, de 1885. Na década de 1888, a abolição da escravatura foi o assunto mais debatido. Uma pesquisa aponta que entre 1878 e 1885 surgiram 227 associações abolicionistas no país. E no meio dessa muvuca toda, Bernardo Guimarães vai e lança A Escrava Isaura, o que influenciou outros intelectuais a se juntarem por essa causa. Tá vendo aí que Escrava Isaura não é só romance? Tem todo um plano histórico no fundo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta aí também o que é que você quer ver aqui no canal, algum quadro, alguma curiosidade, algum assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. E antes de acabar o vídeo, fique com essa linda cena de Belchior encontrando o amor da vida dele. E seu sorriso parece com o meu. Você tem nojo da minha boca? Não. E o senhor tem nojo da minha? Eu não, mas parece que me chama de senhor.